Ontem eu publiquei um vídeo aqui explicando aquela situação que o Felipe Neto disse em uma live que ele não é vegano porque ele tem uma doença chamada doença de Crohn e por isso ele não pode comer certos alimentos como feijões, lentilhas e muitos outros alimentos que estão muito presentes na alimentação dos veganos, como soja, por exemplo. Eu não vou explicar o vídeo inteiro, obviamente, você vai pegar aqui no card e vai assistir o vídeo de ontem, mas o fato é que o Felipe Neto, pela primeira vez aqui no canal, ele veio até aqui e comentou no vídeo de ontem. Inclusive, se você clicar aí no card e olhar o vídeo de ontem, você vai ver o comentário dele lá fixado que eu coloquei. Vocês que acompanham o canal há mais tempo sabem que eu tenho um vídeo aqui de, 3 anos atrás, que eu fiz reagindo ao Felipe Neto experimentando comidas veganas, critiquei ele várias vezes, elogiei outras tantas vezes também, mas nunca teve essa interação, então eu resolvi fazer este vídeo aqui para ler o comentário dele para vocês e fazer mais alguns comentários sobre essa situação da doença dele. Então vamos lá, ele disse o seguinte: "Fala Fábio, obrigado pelo vídeo, irmão, dando mais informações. De fato, eu como ovos", porque ontem eu falei que achava que ele comia ovos, apesar de ele não ter dito isso no vídeo, tá? Só para contextualizar. De fato, eu como ovos. Na verdade, era para ter falado queijo e ovos no vídeo, mas eu falei leite e queijo porque sou burro. É o jeito dele falar, né? "Eu não tomo leite quase nunca e evito leite de vaca em tudo que posso. E sempre sem lactose, tanto leite quanto queijo. A maior parte das proteínas que consumo vem do ovo mesmo, infelizmente." Olha só, aqui cabe um comentário bastante pertinente, porque quando ele diz aqui que tanto o leite quanto o queijo que ele consome é sem lactose, a gente precisa lembrar que não existe exatamente sem lactose, não tem como tirar a lactose do leite, tá? Então, estes alimentos que ele consome, na verdade, são enriquecidos com uma enzima que se chama lactase. Essa enzima lactase é a que dentro do nosso corpo digere a lactose. E a lactose, por sua vez, é o açúcar do leite, o açúcar natural, né, criado pela natureza que adoça o leite aí para os bezerros. E a gente, como não é bezerro, a gente não tem essa enzima lactase por muito tempo. A gente só tem isso quando é nenenzinho, né, que precisa do leite da nossa mãe, depois ou não tem ou tem em pouca quantidade. Então, por isso algumas pessoas, para dizer aí muitas pessoas, têm essa tal da intolerância à lactose. E muitos outros têm incômodos estomacais e tal e não sabem muito bem o que é e vai ver, é o leite. Você pode ter certeza que o Felipe Neto ele faz uso desses produtos sem lactose, né, ditos sem lactose. Na verdade, a lactose continua lá, só que eles colocam essa enzima para facilitar a digestão. Então, eu tenho certeza que ele consome esses produtos porque a doença de Crohn, como é um estado inflamatório do intestino, os laticínios são péssimos para essa situação. Porque numa pessoa comum que não tem essa doença, os laticínios já são difíceis de digerir. Você imagina numa pessoa que tem essa síndrome, essa doença que causa uma inflamação no intestino e tal, né? Então, realmente, ontem mesmo, muitas pessoas comentaram aqui falando assim: nossa, mas o Felipe Neto tem a doença de Crohn e consome queijo e lácteos no geral e tal, porque esses são péssimos para essa doença, né? Porque eles são inflamatórios, na verdade. Então aqui com esse comentário dele a gente tem a certeza mesmo que ele procura consumir sem lactose porque deve causar um desconforto muito forte nele se ele consumir sem essa enzima lactase junto, tá? Vamos continuar aqui. E você vê que ele coloca assim: a maior parte das proteínas que consumo vem do ovo mesmo. Infelizmente, mais uma vez ele tá deixando claro aqui que ele não está satisfeito com essa situação. Eu já estive nesse lugar também. Eu consumia, mas eu não estava satisfeito. Eu consumia, mas eu queria parar, né? Isso lá em 2007, e aí até que aos poucos eu fui parando e tal e me tornei vegano. Mas vamos continuar aqui. "Eu sinto muitíssimo por isso, mas não tenho forças, pelo menos não ainda, para viver uma dieta sem ovo e queijo." Então, mais uma vez aqui, ele dizendo que não tem forças no momento. Ele está admitindo aqui que ele não tem força de vontade suficiente, porque mesmo com a doença de Crohn, é possível e é muito possível uma pessoa ser vegana. É uma barreira a mais, como eu disse ontem no vídeo, né? É uma dificuldade a mais, claro, porque um vegano que tem que ficar pensando em não consumir soja, um vegano que tem que ficar pensando em não consumir feijões, lentilhas, grão de bico, é mais difícil, a gente não pode negar, mas não é impossível, tá? Vamos continuar aqui. "A doença de Crohn afeta as pessoas de maneiras aleatórias e sem padrão. No meu caso, realmente", ele colocou realmente em caixa alta, não fui eu que coloquei isso, foi ele, "não posso comer alimentos muito fermentáveis, como feijões, incluindo a soja, grão de bico, ervilha e lentilha. Como você é vegano, sabe bem que esses elementos sustentam uma parte considerável da dieta vegana, de fato. É um desafio muito grande você não consumir esses alimentos numa alimentação vegana, com certeza. Eu teria que viver à base de comidas básicas", ele colocou entre aspas, entre parênteses ele colocou "normalmente de baixo sabor", e suplementação, principalmente de proteínas. Seria difícil, muito, muito difícil.
Olha, realmente, comidas básicas eu não sei. Eu acho que você consegue queijos veganos, por exemplo, que não usam leguminosas. A gente tem queijos no mercado aqui do Brasil que são à base de batata. Ok, aí eu concordo que você já deve ter pensado que não é um queijo mesmo legal e tal, assim, muito gostoso. Não é. Esse de batata não é dos melhores, mas a gente tem queijos, por exemplo, de castanhas, que são muito bons. Eu não sei se a doença de Crohn aceita castanhas, mas eu imagino que sim, porque é algo leve, né? Amêndoas, tal, castanha de caju. Então, assim, existem muitas soluções, né? Ainda mais o Felipe Neto, com certeza, tem condições financeiras de mandar buscar o que ele quiser. Então ele pode fazer um estoque de queijo vegano, daquele que ele achar mais gostoso. E se a gente for falar de iogurtes, então a gente tem bastante opção mesmo. A gente tem iogurtes muito bons de coco aqui no Brasil já. Tem iogurte grego até, vegano aqui no Brasil, que é a base de coco. Tem a base de amêndoas. Assim, laticínios veganos a gente está caminhando ainda, assim, engatinhando, eu diria. Realmente não é tão fácil e a maioria não é tão indulgente, né? Não é tão saborosa como os laticínios de origem animal. Isso a gente tem que admitir, mas a gente vai chegar lá. Era assim também antigamente com a carne vegetal, né? Era só umas bolinhas de soja seca, assim, que a gente tinha que fazer de tudo, assim, para transformar aquilo em algo gostoso. Hoje em dia você vai no supermercado, você compra hambúrguer, que parece carne animal e tal, né? Apesar que no caso do Felipe Neto ele não poderia consumir esses hambúrgueres, eu acho, porque a maioria é proteína de ervilha, proteína de soja também, alguns têm feijões, grão de bico. É o que eu disse, é um desafio a mais, né, para o Felipe Neto aí, mas pelo que eu sinto, assim, eu sempre senti ele falando de uma forma, não digo apaixonada, mas assim com muito respeito pelo veganismo. E eu acho que com essa mensagem dele aqui, isso se confirmou. Então, por isso, eu afirmo aqui que eu considero que ele vai se tornar vegano e eu acho que não vai demorar muito, porque o cara com 41 milhões de seguidores se incomodar positivamente para vir aqui e comentar essas informações que eu tô lendo para vocês é porque ele realmente se incomoda com esse assunto do melhor ponto de vista possível, entendeu? Porque é assim que começa mesmo. Eu também fiquei incomodado com o assunto. E aí eu comecei a pesquisar e não consegui parar, porque eu achava e continuo achando muito injusto a forma que a gente trata os outros animais. Então, eu particularmente, eu faria de tudo para ser vegano. Eu não tenho a doença de Crohn, felizmente, não tenho nenhuma doença. Mas assim, ainda que eu tivesse, eu faria de tudo, nem que eu tivesse que viver, sei lá, de arroz e batatas, enfim, né? Mesmo que eu tivesse que fazer suplementação, o que eu quero dizer é que eu passaria por esses desafios. O Felipe Neto, ele já disse e repetiu, e aqui confirmou nessas mensagens, que ele acredita que o veganismo é o caminho certo mesmo para proteger os animais, mas que ele ainda não tem essa força de vontade para chegar lá. Foi honesto, eu achei que foi bem honesto, achei bem bacana. Vamos continuar aqui. Não tenho essa força ainda, ele repetiu, mas talvez um dia tenha. Até lá, continuarei tentando conscientizar as pessoas contra o consumo de carnes. É muito importante esse S que ele colocou aqui, porque não é só carne vermelha, né? Frango, peixe e tudo mais. Já são quase 2 anos sem colocar qualquer carne animal na boca e assim pretendo seguir até o fim. Muito legal, né? Então, eu disse ontem também que pelo jeito que ele falava tal sobre o assunto, eu achava que ele não ia regredir, eu achava que ele tinha decidido realmente parar de comer animais e era uma coisa para sempre, e ele confirmou nessa mensagem que é isso que ele pretende até o fim da vida, tá? Então, muito legal. Eu queria deixar um link também aqui, o primeiro link da descrição, uma matéria que saiu no site da Global.com, falando que o veganismo pode ser uma solução para a doença de Crohn, né? Na verdade, assim, existe um estudo que é muito preliminar ainda, é um estudo frágil, assim, cientificamente frágil, mas que pode dar uma luz para um caminho aí que fala que o veganismo pode ajudar e muito pessoas com doença de Crohn. Ontem, muitas pessoas comentaram no vídeo falando, nossa, mas eu tenho doença de Crohn e o que meu nutricionista ou meu médico recomendou foi justamente não comer produtos animais, foi justamente partir para uma alimentação 100% vegetal. Muitas pessoas veganas que dizem ter a doença de Crohn também comentaram ontem e falaram que com algumas adaptações eles conseguiram controlar essa doença que não tem causa conhecida e também não tem cura, né? A pessoa tem que conviver com ela. Eles disseram que eles conseguiram controlar com uma alimentação 100% vegetal. Então, eu acredito, né, mais uma vez dizendo aqui, que o Felipe Neto ele tá nesse caminho para o veganismo e eu acho que é sem volta, assim como foi
o caminho dele parar de comer animais. Eu acho que ele vai parar de comer também as secreções animais. Felipe, se você estiver vendo isso, muito obrigado por ter respondido aqui. Máximo respeito e apoio aí também por essa tentativa de te calar que o governo Bolsonaro fez ontem mesmo, no mesmo dia que eu soltei o vídeo aqui, que você comentou. Você recebeu um carro de polícia na sua casa, eu já sei da história toda aí, eles estão tentando te calar, né? Porque você critica o governo, como eu faço aqui também. Inclusive tem algo acontecendo comigo também, com um membro deste governo aí, tá nos bastidores ainda, não posso falar a respeito, mas quando chegar a hora, absolutamente eu faço questão de fazer um vídeo aqui explicando tudo o que tá acontecendo para vocês, tá? Então assim, esse governo, no geral, ele tenta calar as pessoas com processos, mandando carro de polícia com intimação na casa da pessoa. Então, apoio também a você por isso. Muito obrigado por ter comentado aqui. E, cara, se precisar de qualquer coisa, de qualquer apoio, eu tô aqui para te apoiar. Eu tenho uma amiga muito importante que eu sei que você admira muito aí no Rio de Janeiro, que é a Xuxa, e ela também tá de braços abertos para te apoiar, porque eu já conversei com ela sobre o seu caso, tá bom? A gente precisa de pessoas grandes, assim, que atinjam muitas pessoas para que o veganismo se espalhe mais rápido ainda pelo Brasil. Já tá crescendo pra caramba, mas eu acho que pode se espalhar muito mais. Então, se você gostou do vídeo, por favor, curta. Se você é o Felipe Neto, por favor, comente de novo aí embaixo. Um grande abraço. Tchau.